Saiba de uma vez por todas se você tem ou não TDAH. Será que você tem um diagnóstico? Mas e se não for TDAH, o que pode ser? E se não for um transtorno mental, o que pode ser? Será que é só mais uma experiência de desconforto, como todo mundo tem? Pois é, fica até no final desse vídeo que eu vou explicar para você algumas coisas importantes a respeito do diagnóstico em psicopatologia. Pois é, primeira questão, muitas pessoas querem entender temas complexos em vídeos curtos, por exemplo, em 15 segundos, em 30 segundos, né, uma pequena lista que já resume tudo de uma vez, sem ao menos ter uma reflexão um pouco mais profunda nessa questão. É por isso que eu já digo para você que esse vídeo ele é insuficiente para tirar todas as suas dúvidas a respeito do diagnóstico clínico, porém, ele traz alguns nortes importantes para você, inclusive que pode trazer paz, ok? Certa vez eu ouvi de uma especialista em psicopatologia e ela dizia o seguinte: eu vivi para ver as pessoas querendo ter um diagnóstico. Mas fica a pergunta, quais são as vantagens de ter um diagnóstico? Primeira delas, garantia de direitos. Quando eu digo vantagem em ter um diagnóstico, eu não digo que você tem que desejar ter um diagnóstico, que é interessante você ter um transtorno mental. Você verá no final do vídeo que não é interessante ter um transtorno mental. Mas quando eu digo vantagens, é no sentido de, já que você tem, já que você foi diagnosticado, quais são as vantagens de identificar esse transtorno mental? A primeira delas é justamente a garantia de direitos. Pode ser que você tenha direitos garantidos por lei por ser diferente, por ter um transtorno. Por exemplo, pessoas com autismo têm vários e vários direitos. Pessoas com deficiências ocultas também têm os seus direitos. Então, quando você de fato tem um diagnóstico, você devidamente e eticamente foi diagnosticado, é importante saber disso, porque pode ser que você tenha direitos. Segunda questão, você pode garantir um tratamento especializado. Ou seja, você pode trilhar um caminho junto com um especialista para garantir que você não está condenado ao teu transtorno para sempre. Você não está condenado ao seu sofrimento para sempre. Ou seja, você vai garantir um tratamento especializado para aliviar a sua dor, te fazer se adaptar, se autoconhecer e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. Terceira questão, prognóstico. Quando você identificou um transtorno mental, nós temos uma ideia de como possivelmente as coisas vão se desenvolver. Como diz na minha terra, né? O andar da carruagem. Como as coisas possivelmente vão acontecer, vão se desenvolver, como possivelmente as coisas vão andar no sentido de trilhar um caminho onde os sintomas vão se manifestar, onde como isso vai acontecer, em que situações, quais são as perspectivas do tratamento. Ok? Então é interessante que você identifique um transtorno mental, mas também olhando por esse lado positivo, em que você sim pode ter um tratamento. Ok? Nesse sentido, é importante também que você entenda como é que funciona um pouquinho desse processo. Primeira questão. Para você saber se você realmente tem um transtorno mental, é interessante que você identifique se há um prejuízo em várias áreas da sua vida. Entende como o transtorno não é bonitinho? Ele realmente vai prejudicar a esfera acadêmica, a esfera social, às vezes o relacionamento, às vezes o casamento, né? Não é só um pequeno desconforto, mas tem um sofrimento intenso, tá? Que vai prejudicar várias áreas da sua vida e geralmente em um longo prazo. Por isso que alguns transtornos colocam assim, durante 6 meses, isso aconteceu, né? Você percebe que tem um prazo maior em relação a essa questão. Além do prejuízo em várias áreas da vida, nós temos o sofrimento clinicamente significativo. O transtorno não é bonitinho. Ele realmente traz sofrimento para o sujeito que o vivencia. Ok? Então, um sujeito que tem TDAH, por mais que as pessoas gostam de brincar um pouco com o assunto, há um sofrimento muito profundo nessa questão. Há questões da baixa autoestima, pode existir. A culpa em muitos casos, né? A própria desatenção e a hiperatividade vem carregado de ansiedades e medos intensos, ok? Então o sujeito ele se percebe a si mesmo e o mundo como sendo um bem caótico para ele e ele sofre muito por isso. É muito vulnerável, por exemplo, o sujeito com TDAH, à ansiedade, à depressão,
a vícios. Então tem um sofrimento aí. Então gravou aí? Será que você tem um diagnóstico? Prejuízo em várias áreas da vida. As pessoas percebem, você percebe um grande prejuízo. Segundo, sofrimento clinicamente significativo. Terceiro, critérios diagnósticos que entendem se você realmente fugiu da norma. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, a perca de um emprego, o que é normal acontecer? A gente fica chateado, a gente fica triste. Por quê? Quando você olha para as pessoas, olha para a cultura, olha para a sociedade, você percebe que é esperado essa reação emocional e essa reação comportamental. Ou seja, existem sofrimentos e dificuldades e prejuízos que são normais, esperado para a cultura, esperado socialmente, ok? Mas em um transtorno mental, existem critérios diagnósticos, tá? Que geralmente isso se desvia acentuadamente da cultura. Por exemplo, é comum uma pessoa querer limpeza na casa, ela ter uma certa, como posso dizer, ela tem um certo cuidado, às vezes até exagerado com a limpeza, é muito comum. Mas quando você olha para o toque, esse cuidado com a limpeza pode ser muito acentuado. Isso foge do comum, isso foge do normal. Pode ser que você goste das coisas bem alinhadas, pode ser que você goste das coisas dentro da ordem, mas no transtorno mental você tem critérios estabelecidos pelo manual diagnóstico que vão fugir desse normal, ok? Então percebe como que é complexo? Você entender que tem um sujeito que sofre e sofre muito, que está sendo prejudicado em várias áreas da vida e ele tem características que fogem muito da normalidade. Então, por exemplo, uma criança hiperativa não quer dizer que ela tenha, por exemplo, TDAH. Pode ser que seja só hiperatividade mesmo. Mas essa hiperatividade traz prejuízo, traz sofrimento, e essa hiperatividade ela vem junto com outros critérios que também fogem da normalidade, né? Como, por exemplo, uma hiperatividade atrelada, né? Junto com desatenção, junto com o ser desastrado, junto com uma agitação motora muito fora do comum. Olha só como que o pacote é grande, né? Então, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Você coloca uma peça, um item, né? Hiperatividade, outra peça do quebra-cabeça, desatenção, outra peça do quebra-cabeça, agitação psicomotora, outra peça do quebra-cabeça, você vai montando, aí sim você tem, digamos assim, um diagnóstico. Então muitas coisas que possivelmente você vivencia dentro dos contextos são questões normais, desorganização na rotina, privação de sono, e não necessariamente você tem um diagnóstico. Lembre-se, ter um diagnóstico é fruto de um trabalho muito técnico e ético profissional especializado nessa questão. Não é bonitinho, você sofre muito, tem prejuízo em várias áreas da vida, várias vulnerabilidades, e você tem várias, não somente uma, mas várias características que fogem significativamente do normal, e essas características se casam, se alinham uma com a outra, estão presentes no mesmo indivíduo, ok? Então, tome cuidado, porque pode ser que realmente você não tenha um diagnóstico. Mas se caso você suspeita que você possa ter, é importante que você procure urgentemente ajuda especializada para você entender. Lembra do começo do vídeo? Você vai ter benefícios, caso você realmente tiver. Você terá tratamento para isso e você vai entender como as coisas vão se desenvolver. E lembre-se, você não está condenado ao teu transtorno, ao teu sofrimento para sempre. Se esse vídeo te ajudou, curte, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal que tem muita novidade chegando por aí.